Oi, turma, tudo bom? Nossa aula de hoje é da disciplina de Geografia, né? Capítulo 4, Qualidade de Vida da População, né? Já faz parte aí da nossa segunda unidade, ok? Então, vamos ver aqui as habilidades, né, que estaremos trabalhando nesses slides nessa videoaula. Então, a habilidade de Geografia, habilidade 12, ela diz o seguinte, né, que nós deveremos identificar, né, quais são os órgãos de poder público capazes de melhorar, capazes de apresentar soluções para a melhoria da qualidade de vida da população. Como também identificar quais são os canais de participação da sociedade. Nós, enquanto sociedade, o que é que nós devemos fazer para mudar os indicativos, né, que apresentam aí diversos problemas que deixam a nossa qualidade de vida em risco. Para isso, é preciso trabalhar uma outra habilidade, que é a habilidade de língua portuguesa, a capacidade de comparar as informações apresentadas em datas e tabelas. Então, é o que nós vamos fazer nessa aula de hoje. Vou estar aqui apresentando para vocês os indicativos, os indicadores da qualidade de vida e como também vou estar analisando tabelas junto com vocês, ok? Então, o primeiro indicador da qualidade de vida da população é a mortalidade infantil. Eu preciso saber o que é mortalidade infantil. A mortalidade infantil, ela está relacionada à quantidade de mortes que ocorrem em crianças menos de 1 ano. É um fator preocupante em diversas partes do mundo, em diversas nações. Nós, os brasileiros, temos aí um grande problema para ser resolvido, né, que é a garantia de vida das nossas crianças, das crianças que nascem todos os dias. Ok? Então, como eu disse para vocês, nós vamos analisar, né, os dados apresentados e vamos tentar aqui fazer algumas comparações. Então, gente, ó, a primeira informação apresentada nos gráficos é sobre a mortalidade infantil no Brasil e no mundo. Tá? Então, aqui, ó, os números no Brasil de 2013 e 2017. Então, em 2013, nós tínhamos esse indicativo aqui, 38.966 crianças não conseguiu alcançar 1 ano de idade. Esse aqui era um fator preocupante em 2013, até antes de 2013 esse número ainda era muito maior, e isso era algo que preocupava as organizações das Nações Unidas, né? Preocupava o mundo inteiro. Então é cobrado do Brasil intervenções, que é cobrado do poder público, cobrado da sociedade, intervenções nesse sentido, tá? Para melhorar. Isso foi sendo aplicado e o gráfico fez isso, ó, como vocês podem ver aí, né, foi caindo. Chegando em 2017, nós temos aqui uma redução, né, podemos usar a matemática e fazer o cálculo, né, dessa diferença de dados que foram apresentados de 2013 a 2017 no número de mortalidade infantil. Então, nós temos aqui do outro lado, né, onde é que os fatores estão mais agravantes. Então, observem aqui, ó, a gente pode analisar aqui no Afeganistão, tá? Que a cada 1.000 crianças que nascem, 111 não conseguem chegar a 1 ano de idade, tá? No Brasil, nós temos aqui um número, tá? Então, a cada 1.000 crianças nascidas no Brasil, 18 não conseguem chegar a 1 ano de idade. Então, esses fatores preocupam a população, preocupam as Nações Unidas, os responsáveis, né, pelos poderes públicos, e nós precisamos estar mudando essa realidade, ok? Então, aqui aqui na legenda, né, aqui nas informações complementares diz o seguinte, né, que aqui as Organizações Unidas, o número, segundo as organizações das Nações Unidas, o número de casos de mortalidade infantil chegou a 50%, né, 50% nas últimas décadas. Então, é um problema que é considerado grave. Apesar de existir aqui uma redução, né, caiu 50%, ainda é considerado grave, né, essa situação que está sendo apresentada para vocês aqui no gráfico, ok? Um outro indicador importante que precisamos estar atentos, né, é a expectativa de vida. O que é que faz aumentar a expectativa de vida de uma população? A expectativa de vida é a quantidade de anos que nós podemos alcançar. Até que idade homens e mulheres conseguem viver dentro da nossa sociedade, né, atual. Então, qual é a expectativa de vida? Fazendo uma análise aqui de 2016 até 2017, né, então, homem chegava aí a cerca de 72 anos e 5 meses,
e mulheres conseguiam chegar até 79 anos. Então, a expectativa de vida das mulheres é maior do que a dos homens. Isso é levado em consideração alguns fatores, né? Mulheres se cuidam mais do que os homens em relação à saúde, ok? É importantíssimo estar apresentando para vocês essa pirâmide etária, né? Ela caiu nas nossas atividades para que vocês possam estar analisando esse tipo de texto, né? Informativo. Então, pirâmide etária está relacionada à questão da idade, né? Faixa etária da população. O gráfico ele traz aqui a distribuição dessa população e a idade dessa população aqui no meio. Desse lado eu tenho uns homens, desse lado eu tenho umas mulheres. Então aqui, vamos analisar primeiro os homens. Então, a maior parte dos homens no Brasil tem de 15 a 19 anos, né? O maior número de porcentagem está aqui, 4,1% dos homens, dos homens tem 15 a 19 anos, e eles chegam aqui com esse número até aproximadamente a idade de 35 e 39 anos, né? Então, na fase adulta. Então, a maior parte hoje, né, 2018, analisando aqui, a partir dessas informações, a nossa população tem cerca de 15 a 19 anos do sexo masculino. E eles podem chegar aqui à idade, né, de 74 anos, 1% dessa população chega à idade de 70 a 74 anos e apenas 8% consegue ultrapassar essa margem, tá? Então, o que é que vocês observam aqui? Tá? Houve aqui um crescimento, né? A pirâmide está pequenininha, poucas, são apenas 3,2% da população masculina tem cerca de 0 a 4 anos, isso foi aumentando, de repente ele começa a cair, tá? E começa a cair, se estabelece aqui um pouquinho, mas de repente a expectativa de vida dessa população, ela vai diminuindo. Então, apenas 8% consegue ultrapassar a expectativa de vida almejada, né, pelos dados, né, pelos dados apresentados no gráfico. Então, o que é que vai acontecer aqui do outro lado das mulheres? Tá? Então, nós vamos perceber que também, né, as mulheres têm essa mesma faixa etária de cerca de 15 a 39 anos, né, conforme os homens, um número um pouco maior, né, se você for observar, né, os números de mulheres que chegam a 39 anos é maior do que o número de homens, tá? Vocês vão percebendo que os números a partir daqui, né, as mulheres elas apresentam um número bem maior, é uma variante bem maior do que o número comparado ao número masculino. Então, 1,3% ultrapassam a expectativa de vida e essa variante vai modificando na medida do passar dos anos, de acordo com a melhoria da qualidade de vida. Nesse gráfico, ele traz aqui como a expectativa de vida aumentou no Brasil, né, de 1940 a 2016. Então, observem aqui, né, que a gente pode analisar aqui embaixo as mulheres, essa linha rosa, os homens a linha azul e todos a linha roxa. Tá? Então, o que acontece aqui no gráfico que vocês estão analisando? Então, vamos pegar aqui um dado de 1970. Então, as mulheres em 1970 chegavam aqui a uma idade de 60 anos, os homens chegavam a margem aqui de uns 56, 57 anos na década de 1970. Mas, se eu for comparar os dados de 2000, eu vou observar que a expectativa de vida das mulheres aumentou, cerca de 72 anos, 71 a 72 anos, né, as mulheres, e cerca aqui de 64, 63 anos os homens, né? Então, há uma variante, né, de expectativa de vida. À medida que o poder público ele vem investindo na melhoria da saúde e de outros fatores responsáveis pela qualidade de vida, essa sociedade ela aumenta, né, essa expectativa.